Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Os juros ao consumidor têm queda no mês de setembro, principalmente no cartão de crédito, a modalidade mais usada pelos brasileiros. Mas tomar dívida no cartão ainda é proibitivo para as contas do consumidor. Apesar de cair 65 pontos percentuais em comparação a agosto, os juros do cartão são de 332% ao ano. O governo federal vai receber mais de 6 bilhões de reais por 6 blocos do pré-sal. O leilão aconteceu hoje no Rio de Janeiro e foi o primeiro feito depois das novas regras que desobrigam a Petrobras a ser sócia de todos os projetos. E os professores terão prioridade na restituição do imposto de renda. A medida entrou em vigor hoje e o cenário econômico está no ar. O leilão de campos do pré-sal, realizado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, teve 6 dos 8 blocos arrematados. Foi a primeira série de licitações do pré-sal sob a nova regra que desobriga a Petrobras de participar como sócia em todos os projetos. Logo de manhã, uma liminar concedida pela Justiça Federal do Amazonas determinava a suspensão do leilão. A liminar acabou derrubada. Quem tem os detalhes de todo esse dia de vai e vem judicial e dos resultados financeiros do leilão é a repórter Flávia Grossi, no Rio de Janeiro. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Como você falou, o leilão começou aí com mais de 2 horas de atraso por causa dessa liminar que chegou a suspender o leilão, uma liminar da Justiça Federal do Amazonas, que considerou o processo um prejuízo para o patrimônio público, com perdas na arrecadação de impostos. Mas a Advocacia Geral da União recorreu e conseguiu derrubar essa liminar. 16 empresas nacionais e estrangeiras participaram desta aguardada oferta de campos de petróleo e de gás. Foram ofertados 8 blocos que ficam nas bacias de Santos, em São Paulo, e também de Campos, aqui no Rio de Janeiro. 6 blocos foram arrematados, 2 blocos não tiveram ofertas. O governo garantiu aí a arrecadação de 6 bilhões e 150 milhões de reais. Os investimentos previstos são de 760 milhões de reais e a estimativa de royalties é de 130 bilhões de reais. A Petrobras vai atuar como operadora em 3 blocos e as companhias estrangeiras ficaram com os outros 3. Foi a primeira vez, Piotto, que petroleiras privadas disputaram, um leilão do pré-sal. O critério para definir o vencedor foi a parcela de produção de petróleo e gás que cada empresa se comprometeu a dividir com a União. O maior percentual foi de 80%. E eu conversei com um especialista do setor mais cedo e ele me disse que os reflexos no mercado de trabalho já poderão ser vistos a partir do ano que vem, com um aumento aí da oferta de empregos. Piotto. Que foi um setor que fez crescer muito o emprego e depois, com a crise da Petrobras, com todos os escândalos de corrupção, tudo isso foi dizimado. Agora, essa retomada, segundo o que a gente acompanhou aí da Flávia Grossi. E o índice de confiança do comércio, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 3,3 pontos em outubro, atingindo 92,5 pontos. O indicador registrou o maior nível desde agosto de 2014, o que demonstra claramente o quanto houve de melhora, quando naquela época chegou a 92 pontos. Segundo o coordenador de sondagem do comércio da Fundação Getúlio Vargas, Rodolfo Tobler, a expressiva alta do índice nos últimos 2 meses reforça a percepção de que o efeito da crise política de maio passou completamente e que os indicadores de confiança do setor retomam a tendência de alta no início do ano. Evidentemente, depois tivemos a crise de maio e aí nós tivemos um problema todo na economia. E os professores vão ter prioridade na restituição do imposto de renda. A medida foi sancionada pelo presidente Michel Temer e uma outra medida promete diminuir a burocracia nos atendimentos da Receita Federal. A repórter Vanessa Casalino está conosco na redação da TV Brasil aqui em São Paulo e nos conta que medida é essa, exatamente a extensão dela. Vanessa, bem-vinda, boa noite. Olá, Piotto, boa noite a você, boa noite a todos, obrigada. A lei entrou em vigor hoje, foi sancionada ontem, como você disse, pelo presidente Michel Temer. Para o ano que vem, os professores passam a ter lugar privilegiado na fila de restituição do imposto, logo depois dos idosos.
Em uma outra decisão referente ao fisco, contribuintes ficam dispensados do reconhecimento de firma e da autenticação de documentos nas solicitações de serviços ou na juntada de documentos à Receita Federal. O objetivo é diminuir a burocracia no atendimento, mas com isso vão ter de ser apresentados os documentos originais de identificação para comparar assinaturas. O contribuinte poderá apresentar também cópias simples de documentos, desde que acompanhadas dos originais. A exigência de firma reconhecida fica mantida para casos definidos em lei ou quando houver dúvida quanto à autenticidade da assinatura. Piotr. E o Banco Central divulgou hoje as novas taxas de juros ao consumidor cobradas nas principais modalidades de crédito. A boa notícia é que houve queda no cartão de crédito, por exemplo. A má notícia é que os juros continuam estratosféricos e um não